Sejam todos bem-vindos. Hoje então nós vamos falar sobre este assunto. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que está lá no Evangelho, no capítulo 9. Mas para que nós comecemos então, na noite de hoje, as atividades, vamos elevar a Deus o nosso pensamento em prece. Então vamos fechar os olhos, se quisermos, e elevar a Deus, Pai de bondade e de misericórdia, o nosso pensamento de gratidão por este dia de luz, de trabalho, em que podemos exercitar tantas atividades. Obrigada, Senhor, pela saúde do corpo, pela família que nos destes, o trabalho que exercitamos e por tudo mais. Muito obrigada. Sabemos que temos muito a agradecer, mas também rogamos que neste momento os bons espíritos presentes nesta casa e em todo o universo, espíritos do bem, do amor e da paz, derramem sobre nós energias de saúde, de equilíbrio, de amorosidade e também, Senhor, de compreensão, para que possamos não somente assimilar todo o ensinamento do Mestre Jesus, mas também nos fortalecer na vivência deles em nossas vidas. Confiantes na Tua bondade, no Teu amparo, abrimos então as atividades desta noite. Que assim seja. Então, como nós dizíamos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Jesus nos disse isso, está lá no capítulo 9. E discorre, então, nesse capítulo 9, do item 1 até o 10, que está, então, injúrias e violências, que é o que nós vamos nos deter um pouquinho mais, e depois, nas instruções dos Espíritos, nós temos aquilo que a gente precisa desenvolver. No caso, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, e nos livrarmos de vez da cólera. Cólera, aquela raiva que muitas vezes nos assola, e a gente se transforma ao peso desta. Então Jesus nos conclamou no item 1 e 2, que nós poderíamos dizer que seria a síntese de todo este capítulo. Ele nos conclama então: bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. E depois, na sequência, ele diz para nós: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Será que esse capítulo aqui ainda tem a ver conosco, nesses dias de hoje, depois de tantos anos, milênios, 2 milênios, que Jesus esteve conosco? Será que isso aqui está atualizado? Precisamos ainda dessa mansuetude, dessa pacificação? Mais do que nunca agora, Lembremos que na época em que Jesus esteve conosco, a terra também estava em tribulação, A gente estava dando uma olhada, uma revisada no conteúdo, e diz que naquele momento Roma estava necessitando muitíssimo da renovação das ideias, porque Roma era naquele momento o coração do mundo, Porque estava como hoje os costumes assim totalmente desequilibrados. Nada da dita moral e os bons costumes, que é criticado, porque a moral e os bons costumes nem sempre são aquilo, que a gente sabe de correto. Os bons costumes nem sempre são os melhores costumes. Mas naquela época estava assim em desequilíbrio a sociedade. Não se sabia mais o que era certo, o que era errado, tanta violência, o pessoal vivendo em detrimento, da sua vida, do seu equilíbrio, tudo em prol do material. Então se assemelham os períodos, e sabemos que Jesus falava para um público que tinha uma linguagem diferenciada da nossa, que tinha expressões,
que tinha cultura diferente, então por isso a gente vê muitas vezes expressões que precisam de um certo cuidado na reflexão delas. Mas a ideia em si é muito clara para nós. Bem-aventurados os brandos, quer dizer, felizes são aqueles, né, que são brandos, que são mansos, né, que estão em paz, né, os pacíficos. Jesus nos traz esta ideia, que todos aqueles que detêm a paz interior e a brandura, a mansuetude no falar, nas decisões, no agir, no pensar, é aquele que é bem-aventurado. E a gente sabe que muitas vezes no nosso dia a dia, em situações assim, muito normais, às vezes os ânimos se exaltam, né? Seja no trânsito, seja no lar, com alguma coisinha que às vezes pequena, acaba se tornando motivo de nós não exercitarmos essa paciência, que a paciência é o quê? A ciência da paz, né? E a gente tem dificuldade do reequilíbrio. Muitas vezes a gente se cala, mas o coração não consentiu. E fica aquela mágoa, aquela situação mal resolvida. Então Jesus nos diz que a gente deve resolver, né? Que devemos fazer aquele esforço de resolver. Porque assim como as nossas más tendências, o nosso costume, a nossa maneira de agir e de ser, ela também é construída. Muitas vezes a gente é acostumado, né, a falar alto, ser meio rude, meio grosseiro, mas a gente pode e deve e consegue, se quiser, nos educar. Ainda mais se a gente tem filhos adolescentes, né? Daí eles se ofendem com alguma palavra que a gente fala, que não é a nossa intenção, e a gente começa a perceber que aquela atitude não está legal, que a gente precisa se modificar. E muitas vezes os de casa mesmo são aqueles que fazem a gente sofrer aquela poda, né? aquela esmerilada na pedrinha bruta que ainda somos, para que os conflitos deixem de existir. Então, eu vou trazer um pouquinho do que tem nesse capítulo para nós entender a ideia de Jesus, depois a gente retoma o fio da meada. Então, lá em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus nos disse o seguinte: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E ali então a explicaçãozinha, né, que raca é um termo desdenhoso, seria uma afronta, uma palavra ofensiva. Vamos ver mais um pedacinho. Aqui nós temos então a explicação de Kardec, que está no item 4. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Jesus condena a expressão descortês, que muitas vezes não é na palavra que sai, é no tom de voz, é na atitude, é no nosso íntimo, porque às vezes a gente pode ter essa doçura, essa afabilidade, né, com um caráter de hipocrisia, porque a gente expõe isto em momentos que a gente precisa ou quer, mas no dia a dia, na nossa casa ali, que a gente pode ser a gente mesmo, né? A gente não é nada daquilo. Então Jesus diz para nós que toda a expressão descortês é errado, que a gente deve ter a brandura de sentimentos, de postura e de tudo, como algo sincero, honesto dentro de nós. E que essa expressão deve ser banida de todo aquele que quer ser seguidor
dos propósitos do Cristo. E ainda Kardec nos diz: evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Muitas vezes por dentro a gente está, cheio de cólera, mas a fala, ela sai moderada, Então, que intenção eu tinha naquele momento? É isso que conta. Se a minha intenção era brigar, ferir, dizer coisas que eu não disse, o que vale é a minha intenção, não aquilo que eu fiz. Então, para Jesus não adianta, não tem como enganar, Jesus e os espíritos bons. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? A gente pode dizer, mas era só uma palavra, eu só disse isto, não fiz nada, nenhum gesto, nenhuma expressão facial, nada saiu. Mas e aí? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a lei primeira de todo cristão. E aqui então nós vamos dar uma paradinha. Quando a gente pensa que a palavra ela vem carregada de energia, que a intenção é aquilo que sai de dentro de nós, a gente começa a entender um pouquinho a necessidade desta autoeducação. Nós estamos aqui neste planeta vivendo este momento, que é um momento, todos nós estamos percebendo, que está muito tribulado, muito violento, que a gente precisa respirar fundo para não entrar na onda da violência, da agressividade gratuita, muitas vezes por coisas mínimas, os ânimos estão aflorados. É que a gente sabe, estamos passando por um momento de transição no nosso planeta. O que é a transição? A gente já tem falado aqui muitas vezes, para que a gente possa ter o coração mais tranquilo, saber que tudo está certo. Estamos vivendo este momento, mas Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele tem uma equipe muito grande, ele delega atividades, ele não é que nem nós, quando muitas vezes chefiamos algum departamento, a gente quer ter todo o controle nas mãos. Jesus tem o controle, mas ele delega aos bons espíritos também. Então, é uma infinidade de pessoas que os nossos olhos não veem, mas que nem por isso eles estão longe de nós. Eles estão conosco, e eles estão nos nossos lares, no nosso trabalho, eles estão em todos os departamentos do nosso planeta. E o que eles fazem? Eles asseguram que tudo está certo, que para que haja sempre um momento novo, um novo ciclo, o velho tem que ser quebrado. E esse momento, o velho, que ainda somos nós, que nós ainda somos os velhos, estamos abrindo espaço para outro ciclo. Um ciclo melhor, com certeza, que vai ser construído por quem? Por espíritos encarnados e desencarnados, melhores do que estamos hoje aqui. Por isso a necessidade que a gente lê e a gente expõe e a gente se trabalha, porque quem está estudando para vir expor aqui tem muito mais obrigação de tentar vivenciar as novas ideias, que não são tão novas, muito mais obrigação de trazer aqui o elemento que a gente prega. Tem coisas que não são mais possíveis da gente fazer, que não cabe mais no homem novo, e eu falo homem como integrante da humanidade, de ambos os sexos. Não tem mais espaço na nossa vida para algumas ações que a gente não pode mais se permitir. Claro que tem coisas que a gente ainda é fraco, a gente ainda é ignorante, é orgulhoso, é egoísta, tem todos esses defeitos. Então tem coisas que não é possível da gente, de uma hora para outra, se transformar. Mas é a nossa obrigação, aos poucos, ir nos lapidando.
Um dia seremos uma joia brilhante, um diamante, né? Brilhante com a nossa própria luz, como os espíritos, os anjos que a gente fala, né? Mas por enquanto estamos nesse processo. Todo mundo. Uns estão mais comprometidos, outros menos. Uns mais conscientes, outros menos. Então Jesus sabe o que esperar de nós. E esse processo de violência que passa o planeta, ele está sendo repetido, porque nós já fomos um planeta de primitivo e em seguida passamos para o planeta que ainda estamos vivenciando lá no finzinho, que é de expiações e provas. Lá na frente teremos um planeta de regeneração, um mundo de regeneração. O que é isso? A partir do momento que ele entrar realmente neste ciclo, que vai ser longo processo, porque longa é a nossa caminhada. Se fosse tão fácil de nós nos transformar, muito mais fácil seria um mundo transformado. Mas não vai ter nenhum milagre, nenhuma catástrofe, nada. O milagre está aqui, somos nós, os trabalhadores da última hora. Nós nos transformando, nós sendo melhores, melhoraremos o mundo. Então, esse processo aqui é muito tranquilo e natural. O que nós precisamos fazer para viver este mundo de forma mais tranquila? Fazer isto que Jesus nos disse, sermos brandos e pacíficos. Será que é uma atitude fácil? Eu ouvia o Pedro Campetti falar sobre... Pedro, não é o Pedro, Pedro é o nosso. Carlos Campetti, tem o mesmo sobrenome. Ele falando, até assisti mais de uma vez, para interiorizar muito bem, ele falando para nós que, na verdade, este processo de transição é uma oportunidade tremenda para nós, espíritos encarnados nesse momento, porque é uma das oportunidades, uma das chances que Deus nos dá para que a gente se melhore de forma mais rápida. Porque agora ou nós nos melhoramos, ou nós vamos ficar ainda na fila daqueles espíritos rebeldes que não querem a melhoria interior. Então ele nos contou várias histórias e tem sobre esse mesmo título aqui, lá no YouTube, a palestra dele, vale muito a pena ouvir, dá mais ou menos 1 hora, mas ele explica muito bem que a gente está nesse processo não é por aleatoriamente foi escolhido esses espíritos para reencarnar. Não, a gente se comprometeu em estar aqui nesse momento e ajudar o planeta também neste passo. Então nada da gente ficar achando que o planeta não tem mais jeito, que este mundo vai terminar, que as coisas estão por conta, né, que olha o teor das músicas, né, olha o teor da arte que muitas vezes decaiu. Nós próprios precisamos reconstituir tudo que está ficando desmoronado. Por quê? Porque nesse momento encarna na Terra, ou reencarna, espíritos de elite, muito mais evoluídos que nós, para nos ajudar a passar este período. Também aqueles irmãos nossos, renitentes no mal, na acomodação, aqueles que não querem ir para frente. Sem falar naqueles inimigos do Cristo, que a gente sabe que ainda existem e muitos por aí, que não acreditam no Cristo, combatem o Cristo, querem apagar o Cristo da história. Então, é um período difícil, mas é um momento aquele em que a gente está na recuperação lá na nossa escola, que falta muitos pontos para nós passar de ano, e nós estamos tendo uma ajuda extra do professor, mais o monitor, mais todo mundo envolvido, para nos dar aquele impulso para a gente seguir adiante. Então, se nós somos capazes de entender um pouquinho a obra de Jesus, cremos em Jesus, cremos na transição do nosso planeta, se nós estamos aqui, né, ouvindo o que Jesus nos deixou, é porque nós temos a capacidade de sermos agentes dessa transformação. Então é isso, né? Não podemos nos deixar envolver pelo movimento negativo da Terra. Um tempo atrás, inclusive no tempo ali que tivemos a pandemia, né, a gente teve mensagens
de espíritos superiores dizendo: olha, espíritas, né, vocês que estão aí recebendo estas mensagens, mudem a mentalidade, vocês estão tão negativos que a atmosfera da Terra está tão pesada e os bons espíritos não conseguem ajudar porque vocês, em vez de colaborarem com os bons, estão entrando na sintonia dos maus. Então, o nosso pensamento é fonte, é energia, né? Precisamos então pôr ele em ação para o bem e não para o mal. Então, mas o que queria dizer Jesus nessas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. De que forma possuiremos a terra? Se ele nos recomendou que nós renunciássemos os bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Muitas vezes Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo, né? Adquiram os bens que a ferrugem não corrói, né? São os bens do Espírito. Como é que ele nos diz, então, que os mansos e pacíficos herdarão a terra? Herdarão no sentido de nós sermos os integrantes deste planeta novo, esse que está surgindo aos poucos, lentamente, que nós vamos ser, então, agraciados em ficar na construção do mundo de regeneração, um mundo melhor. Porque todas aquelas almas que não estão sintonizadas com este progresso, com esta evolução, vão fazer estágios em mundos piores do que a Terra pode oferecer como vida no momento seguinte. Então, eles vão ser convidados a se retirar temporariamente, até que sofridos, né, querendo melhorar, eles possam voltar e serem pessoas que vão também estar unidas, afins com aquelas que estão aqui. Então, esta transição é um impulso para um mundo novo. Ele não vai ser de uma hora para outra, mas ele já está em ascensão. Para que nós possamos herdar esta terra em construção, precisamos nos adequar, então, às ideias que Jesus nos trouxe. Será que é fácil de combater em nós essas más inclinações? Não. Mas, começando com... Sempre é o que nós necessitamos, a vontade. Vontade firme. Contava Carlos Campetti que ele era muito amigo de um rapaz que, inclusive, ele trabalhava, né, na casa espírita, e ele era muito recriminado, porque ele era um fumante, assim, inveterado. Ele era alguém, ele não conseguia ficar sem o maço de cigarro dele. E ele fumava muito, mas muito assim, que chegava a acender um cigarro no outro, do tanto que ele era compulsivo. Aí uma noite estava ele, e quando ele acordava de noite, ele ia lá fumar o seu cigarrinho durante a madrugada, né? Então uma noite ele acordou e percebeu que não tinha mais cigarros. São Paulo, há anos atrás, não havia essas lojas que são 24 horas, né, que às vezes tem postos, tem outros lugares, né? E ele saiu desvairado para a rua, se vestiu e saiu, porque ele precisava do cigarro. Ele caminhou muitas quadras e caminhou e não tinha nada aberto. Daí um pouco, deu aqueles segundos, né, que a consciência desperta. Mas, poxa vida, quem é que manda em mim? Sou eu ou é esse cigarro? Ele pensou. E a partir daquele momento pegou o maço vazio que ele tinha, pôs no lixo, voltou para casa e nunca mais fumou. Então é esse despertar, é esta vontade poderosa, é isto que precisa para nós vencer. Quando a gente quer se transformar, a espiritualidade, os bons espíritos, os nossos protetores, eles nos ajudam, mas nós temos que ter esta firme vontade. Começamos como aquele hipócrita, né, que fecha a boca, não ofende inicialmente, mesmo que lá dentro fique louco de vontade de dizer alguma coisa. Começar exercitando isto, até que isto se torne natural, né? O tom de voz, as palavras, a gente pode educar sim, né? Aos poucos a gente vai fazendo esta transformação, porque a necessidade obriga para que a gente possa ter uma boa convivência,
no local de trabalho, em casa, na nossa casa espírita, né? A gente precisa se adequar. A mansuetude tem que ser algo que brote de dentro, natural. Mas até que ela seja natural, precisamos trabalhar. Diz Divaldo para nós: diga para o seu esposo ou para a sua esposa que você o ama, mesmo que não seja verdade. Com o tempo, você vai dizendo tantas vezes que vai acabar se transformando em realidade. Então, nós comecemos assim também, baixando o nosso tom de voz, amenizando as palavras, né? O pensamento negativo cortamos, e assim a gente vai operando um milagre dentro da gente, né? Olha, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade de os da terra para viver. Então, esta é a resposta sobre aqueles que herdarão a terra, os bem-aventurados. E apenas o que recomenda Jesus é que nós não demos mais importância, mais valor para os bens terrenos do que para os bens espirituais. Então, estes bens são isto que nós acabamos de colocar, que são os bens do espírito. É a transformação de um homem velho, cheio de defeito, homem eu falo como humanidade, né? E que ele, o homem novo, né, renovado, fortalecido no bem, possa despontar. E para finalizar, para ver como é possível, porque tem pessoas que já fizeram uma transformação, na Netflix também indicação do Carlos Campetti. Tem um documentário chamado Humano. E dentro desse documentário, então, tem casos de pessoas que tinham tudo para ser revoltadas ou vingativas e elas optaram pelo bem. Então, conta de um rapaz que estava no presídio em conversa com uma senhora, mas numa conversa assim íntima, amorosa, fraterna, né? E daí o repórter passou ali e ficou observando: nossa, que mãe amorosa, que bom relacionamento tem esse filho com a mãe, né? Como é que ele caiu no crime, né? Se ele tinha toda esta assistência, toda esta energia familiar, né? Daí ele foi conversar com o rapaz, né? E para surpresa dele, a senhora que ali estava não era sua mãe, ela era a mãe do rapaz que este havia matado. Então, esta mãe que perdeu o filho foi lá, né, e se fez de mãe para esse cara que tinha assassinado, pelo assassino. E ele disse ainda mais que graças a esta senhora ele nunca mais faria aquilo. Então ele se transformou pelo amor, né, pelo perdão, né, pela assistência daquela mãe que poderia ficar chorando, revoltada, né, exigindo a justiça, né, que foi feita, mas exigindo muitas vezes a vingança, porque esses dias eu estava ouvindo uma palestra também e a pessoa nos questionou assim: a gente sai muitas vezes nas ruas pedindo por justiça, mas é a justiça que a gente quer ou é vingança? Né? Então, outro questionamento para nós nos fazer, né? Então, ficamos por aqui, que tudo que nós conversamos hoje possa, né, ter valido para alguma reflexão, que a gente possa fazer, né, a nossa transformação, nos transformar devagar, mas com firmeza, né, com essa boa vontade daquele que realmente sabe o que quer, sabe aonde quer chegar, né, e tem os pés bem plantados, assim, na certeza, e vai em frente devagar, mas firme. Então, encerramos a nossa primeira parte da nossa atividade, agradecendo a toda a espiritualidade amiga aqui presente, aos nossos protetores, e mais uma vez pedindo que cada um de nós possa receber aquilo que veio em busca, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, motivados para uma vida mais feliz, que possamos enxergar a beleza das coisas, da natureza, de tudo aquilo que Deus nos presenteia neste mundo, que não é perfeito, que o bem ainda não predomina,
ainda não predomina, mas um dia vai predominar. Mas que Deus não nos deixou no mundo de expiações e provas abandonados. Temos aqui os amigos, temos aqui o maior amigo de todos, que é o nosso Mestre Jesus. Temos tantas belezas, se soubermos apreciar. E pedimos também, Senhor, que estas mesmas energias amorosas e fraternas percorram as ruas da nossa cidade, do nosso planeta, levando a paz e a luz em todos os corações, como também em nossos lares. Que o nosso lar possa irradiar a atmosfera amorosa e fraterna que nós vamos depositar nela, mas que os bons espíritos possam lá permanecer, transformando em paz as nossas relações, e toda a nossa família possa ser envolvida nessa atmosfera. Agradecemos mais uma vez e pedimos que o nosso Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.